Esse é um problema muito interessante. E ele é interessante para mim, especialmente porque vai fazer a gente relembrar ou rediscutir conceitos fundamentais desse tema das transições de fase. Então, suponha que tenhamos um líquido, e o meu exemplo, sempre que eu não tiver nada melhor, é a água, que está em equilíbrio com sua fase gasosa no interior de um recipiente fechado. Então, recipiente fechado, água líquida em equilíbrio com a fase gasosa. Tá? O que significa isso? Traduza isso em termos de quantidades. A energia de Gibbs das duas fases tem que ser igual. Eu posso dizer que a energia livre de Gibbs da fase líquida tem que ser igual à energia livre de Gibbs da fase gasosa por partícula. Ou que é a mesma coisa dizer, o potencial químico tem que ser igual, da fase líquida e da fase gasosa. Muito bem. O que você pode dizer, o que você sabe dizer a respeito da pressão? Primeiro eu estou lendo o enunciado, Caio, e entendendo o que significa eu ter duas fases de uma mesma substância em equilíbrio. Se duas fases da mesma substância estão em equilíbrio, os potenciais químicos dessas duas fases têm que ser iguais. Certo? É isso que você não está lembrando. Lembre, para haver equilíbrio difusivo, bom, vamos lá. Para haver equilíbrio térmico, as duas temperaturas têm que ser iguais. Para haver equilíbrio mecânico, as pressões têm que ser iguais. Para haver equilíbrio difusivo, os potenciais químicos têm que ser iguais. Se eu tenho duas fases em equilíbrio, significa que a quantidade de partículas que vai de uma fase para outra é igual a que vai da outra para uma. Isso só acontece quando os dois potenciais químicos são iguais. Então, equilíbrio entre duas fases implica nos potenciais químicos serem iguais. Os potenciais químicos, lembra, são a energia de Gibbs por partícula, G sobre N. Nós tínhamos visto que G era diretamente proporcional a N, foi um dos resultados que a gente obteve por causa do fato de que essas quantidades são extensivas. Uma aplicação do teorema de Euler para funções homogêneas, lá uns 3 meses atrás. A gente mostrou isso de novo quando a gente obteve a equação de Gibbs do Rein. Mostramos outra vez que G tinha que ser diretamente proporcional a N e a constante de proporção era o potencial químico. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria relembrar só com a leitura desse texto. Mas veja, o que está acontecendo dentro desse recipiente é que eu tenho água na fase líquida e água, por exemplo, na fase gasosa e mais nada. Tá certo? O gás que está aqui é vapor d'água, é gás composto de moléculas de H2O. Tá bom? A gente sabe que nessa situação, como há equilíbrio, os potenciais químicos são iguais e a pressão exercida pelo gás é o que nós chamamos de pressão de vapor. E aí eu deveria ter sempre na minha cara o diagrama de fases, Então, eu estou num ponto qualquer aqui. Claro, eu estou num ponto sobre a fronteira de fase, porque eu estou dizendo que as duas fases estão em equilíbrio. E a pressão que corresponde a um ponto de equilíbrio de fase, nós chamamos de pressão de vapor. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou injetar dentro desse recipiente um outro gás. Um gás que é inerte, que não vai interagir com a água. E com isso eu vou aumentar a pressão exercida sobre o líquido. Então veja, quando eu só tinha água, fase líquida e fase gasosa, a pressão sobre o líquido estava sendo exercida apenas por moléculas de água. Tá certo? Agora eu injetei uma outra coisa, que não é água, mas que não reage com a água. Eu chamei de um gás inerte. Então a pressão sobre o líquido aumentou, porque agora não é só a pressão exercida pelas moléculas da água gasosa, mas a pressão exercida também pelas moléculas dessa substância estranha que eu coloquei lá dentro. Nesse contexto, muitas vezes a gente chama a pressão exercida pelas moléculas de água de pressão parcial, porque é só uma parte da pressão total. Tá certo? O que vai acontecer, é a pergunta. Pergunta colocada de um jeito muito ambíguo, mas está direcionado.
Vamos lá, para que o líquido permaneça em equilíbrio com sua fase gasosa, os potenciais químicos das duas fases devem mudar do mesmo tanto, porque eles eram iguais, eu quero que eles continuem iguais, então só tem um jeito, é a mudança de um ser igual à mudança do outro, tá certo? Então, para que continue havendo equilíbrio, é necessário que dml seja igual a dmg, apesar da pressão total ter mudado. Não é? Então, uma outra forma de exprimir isso é dizer que dml dp tem que ser igual a dmg dp. Tá bom? Porque a pressão total mudou, eu injetei mais coisa lá dentro. Tá certo? A única coisa que vai fazer o potencial químico mudar é a pressão adicional que eu botei aí dentro, já que é um gás inerte que não interage com a água. Muito bem. Use esse fato e a equação que obtivemos em sala para a dependência do potencial químico de um gás ideal com a pressão. Vamos relembrar qual foi a equação que a gente deduziu em sala para isso. Todo mundo está lembrando? Mentira. Tá. Nós obtivemos em sala, nem eu lembro. Então, é assim, ó. Que o potencial químico do gás era uma constante. Log neperiano de P, e eu vou botar PV aqui para me relembrar que isso aqui se refere à pressão de vapor, ou seja, a pressão exercida pelas moléculas da mesma substância, tá? Vou chamar isso de pressão parcial do gás, pressão parcial da água, que no caso onde eu ainda não injetei nada, é exatamente igual à pressão total, né? Muito bem. O que mais? Quero que você deduza uma equação diferencial para pressão de vapor de equilíbrio, esse PV, como função da pressão total. Quero que você trate os gases como ideais e suponha que nada do gás inerte seja dissolvido no líquido. Isso é uma aproximação. Quando eu injeto um gás inerte numa recipiente que tem as fases líquida e gasosa, algumas moléculas desse gás inerte acabam sendo dissolvidas no líquido. Tá? Eu vou desprezar esse efeito. Então, o líquido continua com a mesma composição que tinha antes, não tem nenhuma molécula desse gás inerte dissolvida dentro dele. Muito bem, então o que eu vou fazer é simplesmente descobrir quem são essas duas derivadas. Vamos lá, a derivada do potencial químico do gás com relação à pressão, isso aqui é uma constante, sai fora, vai ficar Kt vezes a derivada do logaritmo de PV com relação a P, isso vai dar 1 sobre PV, dPV dP, indicando para a gente que a pressão de vapor, a pressão parcial exercida pelas moléculas da água vai mudar porque apareceu um gás novo na parada. Tá certo? O que acontece com o líquido? Bom, no caso do líquido, o potencial químico do líquido eu vou escrever simplesmente como G, a energia de Gibbs, dividido pelo número de moléculas do líquido. Sou obrigado a supor que a pressão exercida pelas moléculas de água tem que mudar. Senão, não poderia haver equilíbrio, como eu vou lhe mostrar com mais clareza já já. Porque olha só, quem é a taxa de variação do potencial químico do líquido com a pressão? Isso vai ser 1 sobre NL, porque a quantidade de moléculas do líquido não vai mudar, porque não tem molécula do gás dissolvido dentro do líquido, então não vai mudar nada. E vai aparecer a derivada de G com relação a P, né? A rigor, isso aqui é uma derivada parcial, que eu estou mantendo a pressão fixa. Mas quem é a derivada de G com relação a P mesmo? É o volume. Então isso aqui é... Marcelo, veja. Não, professor, eu acho que eu não expressei mal. Quando eu perguntei isso, eu perguntei se esse P já tem a ver com o gás que está entrando. Sim, esse P é a pressão total. A pressão total.
A pressão é exercida tanto pelas moléculas de água que estão na fase gasosa, quanto pelas moléculas do gás inerte que eu adicionei. Tá? E é por isso que aqui, dG/dP, essa é a pressão total, então isso aqui é o volume do líquido. Veja, o potencial químico do líquido vai com certeza mudar com a injeção desse gás inerte. Logo, esse aqui também tem que mudar, senão o equilíbrio não pode mais existir. Essas duas coisas têm que ser iguais, para que o equilíbrio permaneça. Então, daí a gente obtém uma equação que é Kt sobre PV essa aqui está. Aqui tem uma primeira física interessante, né, que não era óbvia desde o início, que é que o fato de eu injetar um gás inerte dentro desse recipiente vai fazer a pressão parcial da água mudar para que o equilíbrio permaneça existindo.